Vamos lá, galera? Então vamos lá. Dando sequência, né? A gente vai falar agora da estrutura, ou seja, da composição da psique. E a estrutura da psique se subdivide em id, ego e superego. Lembrando que a psique, a gente estudar a composição da psique, né? A gente sabe que a psique é a alma, né? É o espírito, é a parte intangível, que é intocável, né? Eu gosto de falar que é a mente, né? Que é o nosso pensamento e nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossos sonhos, tudo aquilo intangível, tudo aquilo invisível. Então ele chama de psique, beleza? E a estrutura dela se subdivide nessas três. Então, para haver essa funcionalidade desses três sistemas, né, teria que agir dentro da zona da psique. O que seria a psique? Os níveis de consciência, ok? E essa consciência, nós sabemos que tem a consciência, a pré-consciente e a inconsciência. Mas a gente está falando da inconsciência, da consciência, pessoal. Então, como é que a gente vai falar para descrever os níveis de consciência? Então, o id, galera, o id, que ele chama de uma das estruturas das composições da psique, ela está relacionada ao que, galera? O id está relacionado aos instintos primitivos, ok? É a parte nossa primitiva, que atua onde? No inconsciente, ok? Não é no consciente e não é no pré-consciente, é no inconsciente, beleza? Por quê? Então, ela está enraizada, essa funcionalidade sistêmica da psique no inconsciente, ela está enraizada, ela está embutida nos impulsos do amor, do ódio, do sexo, beleza? E isso ele está regido pelo princípio do prazer, pessoal. Então, esse princípio do prazer, esses instintos, esse nível de consciência, ok? É ele que ordena essa satisfação espontânea, tá? Natural, desse tipo de impulso sem uma racionalidade. É puro espontaneidade, beleza? Por isso que Jesus falava sobre a questão da criança, ou das crianças, porque elas são puras. Porque justamente por ser puro, é que a criança, antes da formação do ego dela, como ela não tinha, ela não usufruía da racionalidade, porque era inconsciente, então ela totalmente pura, totalmente espontânea, totalmente natural, ou seja, ela não tinha filtragem de pensamento, ela não racionalizava, ela simplesmente era ela, né? Então, como é que eu vou dizer? É como se fosse uma personalidade irresponsável, entendeu? E infantil, agindo eternamente, sabe assim? Dentro da emoção, sem o controle do que vivencia. Então é mais ou menos isso que a criança faz, não é isso? Então ela apenas o que? Sente e age, beleza? Que é o que a criança faz, né? Então, segundo Freud, é o princípio do prazer, tá? Se você for estudar Freud, ele vai dizer justamente essa questão, beleza? Do que é o princípio do prazer. O ego, tá? Que é a outra funcionalidade do sistema, que é o segundo, que é o ego, ele habita o quê? Aí ele já habita a área consciente e o pré-consciente. O ego, ele já tem a percepção, como é que eu vou dizer? A percepção da responsabilidade de como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, perante aos desejos, ok? É um impulso pelo desejo, esse impulso, ele é controlado pela área da consciência e da razão, diferentemente do instinto que não tem racionalidade, que é a do id, beleza? Então, para o Freud, é o princípio da realidade, entendeu? Não, é diferente do princípio do prazer, beleza? O superego já absorve todas as funções do ego e que passamos a criticar e a culpar tanto em nível consciente como subconsciente, beleza? Ou seja, a gente já passa a censurar o certo do errado, a verdade da mentira, e tudo isso dentro das nossas vivências de criança e de adolescente, principalmente nessa fase, beleza? Porque a gente passa a julgar tudo que a gente aprende como valores, princípios e ética no aspecto familiar, da sociedade. Lembra que eu falei no início dos vídeos sobre essa questão que é perigosa, que não passa pelo nosso crivo, e sim pelos princípios, valores e ética do outro, e não do que a gente racionaliza, certo? Então esse é o superego, beleza? Então, como eu falei, ele é extremamente perigoso, porque a gente pode pensar, sentir e agir acreditando que seja de fato a consciência de uma verdade absoluta de um fato acontecido no outro, entendeu? Mas na verdade pode ser só a realidade de uma inconsciência e não da consciência. E aí, faz o que? Por isso que no superego existe a possibilidade de existir as duas áreas, a consciência e a inconsciência, beleza? Então toma cuidado com isso. Então, para mim, segundo a minha percepção, o ego propriamente dito, não é o nosso eu superior, não é a nossa essência, não é a nossa raiz, ok? O ego não advém da perfeição,
que é a criação divina. O ego é um amontoado, é um misturado, pelo menos na minha opinião, de valores que a gente agrega como bons e ruins no nosso pensar, sentir e agir. E tudo isso é alimentado no nosso consciente, e no subconsciente e no inconsciente. O ego, ele é como é que eu vou dizer assim, é um estado existencial que a nossa personalidade, ela está ligada ao nosso eu mais realístico, o que a gente pensa que a gente é. O nosso eu mais realístico é o que a gente vive, de repente a maioria vive o tempo todo na nossa existência achando que a gente é isso, e a gente não, a gente vive achando que a gente pensa que é, mas a gente não é isso. E muita gente se refrata e se dualiza em relação a isso, entendeu? Essa realidade do eu mais realístico, ela é percebida geralmente sob o juízo da crença alheia. Lembra que eu falei da sociedade? Então, e assim como do instinto inato de cada um pelo prazer. Então esses dois princípios não são o eu, que é a essência, tá? Então o objetivo é aprender a detectar pensamentos, sentimentos e atitudes juntamente com as emoções e reações, pessoal, que são trazidas do subconsciente para o consciente. Por isso que você traz regressão, por isso que você faz terapia, porque a gente não consegue mais atuar na racionalidade, porque está tudo lá no inconsciente ou está no subconsciente, né? Você não vive mais simplesmente daquilo que você não vive mais da reflexão, você não raciocina mais se aquilo é bom para você, entendeu? Ela já age espontaneamente, ela é inconsciente. Então você tem que trabalhar lá atrás para trazer para o hoje, para trazer para o consciente. E isso demora, leva tempo, pessoal, entendeu? Então, infelizmente, a gente vive essa vida misturando o prazer e o real. O prazer é o sentimento e o real é a razão. Então a gente precisa mesclar isso aí, usar o caminho do meio e não o caminho do 8 ou 80, né? Então o autoconhecimento da nossa intimidade mais profunda a gente nunca foi buscado, porque sempre a gente insiste em negligenciar ou esconder nossas dúvidas, os nossos receios, os nossos medos para dentro de nós, né? A gente somente negligencia para fora de nós, sob a forma de revolta. Não é isso que acontece com a gente? Então, vivemos não intrinsecamente dentro de nossas próprias crenças, porque todas as ideias, experiências e constatações nossas foram observadas e constatadas pelo que o outro nos colocou, concorda? Então tudo isso foi gerado e experienciado durante a nossa vida dentro desses dois princípios. Então, o que é genuinamente verdadeiro em nós, pessoal? O que é a nossa real personalidade? O que nos distingue, o que nos diferencia do nosso lado obscuro do pensar, sentir e agir? É uma boa pergunta, não é isso? Então é isso. Em relação a tudo isso, o que nos distingue do nosso lado obscuro e do pensar, sentir e agir é justamente isso, que as pessoas costumam achar de eu inferior. Eu prefiro chamar de ego, porque tem gente que separa. O ego é o eu inferior, pessoal. É a obscuridade, é a refração, é a punição e o castigo, é o não refletir, a não aceitação, os pecados da alma. Tudo isso é ego. Então são falhas e fraquezas não aceitas e não modificadas pelas nossas percepções de razão e emoção. A gente persiste alicerçado, atrelado na revolta interna do estar presente no ilógico. A gente vive a nossa vida achando que estamos presentes no ilógico. Ou seja, a gente vive de ilusão. Entendeu? É preferível viver sob o domínio dos pecados capitais, que nada mais são do que os pecados que geram as dores da alma, que a gente já explicou, que é a doença mental e física, e aí então a gente vive em cima disso, que é a orgulho, a vaidade, a raiva, o ódio, a preguiça, a gula, a luxúria, concorda? E essas construções de personalidades adquiridas pelo pensamento não pensado, e acaba vivendo o quê? A gente vive nessa redoma de vidro, e acaba a gente não dominando a nossa real forma de pensamento, que nos faz estarmos vivos nesse mundo. É isso que é complicado. Concorda? E isso é muito, mas muito difícil de resolver sozinho. A gente precisa de fato de ajuda. E uma pessoa que possa ajudar você tem que ser uma pessoa bastante gabaritada. Muito difícil. Então é isso, cara. Então assim, você acha que esse mundo tem um propósito de nos fazer altruísta? Não, o que determina, gente, a tendência, o desejo e o esforço para a busca do autoconhecimento, gente? O que nos domina? As pessoas ao nosso redor? A mente? O cérebro? Sabe? Por que a gente cria essa tal máscara, muito dita nos livros de autoajuda? Poxa, a máscara é um acessório do ego, ou do tal eu inferior, gente. É a imagem que idealizamos para nos proteger e nos servir de maneira que queremos ser, pensar e agir. É uma vestimenta, com certeza é uma vestimenta, que molda a nossa conduta moral e ética para toda a vida. Entendeu? E aí o inconsciente para a máscara, veja bem, o inconsciente
tá? Que a gente não racionaliza, o inconsciente para a máscara, que a gente já está na imagem idealizada de quem pensamos que somos, é o consciente, ou seja, ela acredita que aquilo é verdade. Quando você acha que está racionalizando, na verdade está trazendo para o consciente, mas você continua na ilusão, porque a gente não consegue reconhecer jamais os nossos verdadeiros sentimentos e pensamentos. É um sentimento e pensamento de uma criança ferida, entendeu? As autodefesas que a gente acaba tendo, que perpetua nessa vestimenta, nessa máscara, porque a solidez da imagem que construímos é negligenciada e negada pela nossa racionalidade. E aí o que acontece? A gente acaba criando um distúrbio no corpo físico. Por isso que a gente volta a falar da doença. Entendeu? A doença é isso. Então, é uma inconsequência, a doença é uma inconsequência das nossas irresponsabilidades, desencontradas das formas de pensamento no mental, físico e espírito, gente. Pra mim, você tá fechado. Vocês podem discordar, tudo bem, mas eu acho que de fato é isso. A gente está enjaulado pela falta de amor a nós mesmos, porque a gente se alimenta dessa angústia emocional e a gente não busca a origem da natureza do homem. Então, como a gente não busca e a gente conflita, né, com essa angústia e a gente expurga o mal dentro de nós, o que acontece? A gente tem a mania de nomenclaturar o ruim, que é tudo isso, de demônio. Ou seja, o demônio, que é um fato, é um criador, é um ser ruim, isolado do homem. Isso para mim já é um erro fatal nosso, da sociedade, da humanidade, né? A gente culpa o outro, né, que é a vida e a tudo, nunca a nós mesmos. O ruim, o mal e o instável não existe em nós, existe no demônio. É um ser isolado de você. Claro que não, gente. Entendeu? Então, assim, existe na circunstância pura e simplesmente do acaso em nossas vidas, quer dizer, é o demônio que causou isso, é o acidente que causou isso, foi acidental, foi casual, galera. Será que o tal demônio que a galera fala, que as religiões pregam, não seria nossas deturpações do nosso eu verdadeiro, com o ego que nós criamos durante as nossas etapas da vida, nos distanciando de nós mesmos e, consequentemente, da integralidade de Deus e cocriação, já que a cocriação somos nós, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, concorda? Será que não somos nós o culpado, entre aspas, das nossas faltas de reflexões sobre as coisas? É uma boa pergunta. Por que a gente nos distanciamos? Por que a gente se distancia de nós mesmos? Por que a gente se distancia da real consciência de que somos frutos da perfeição? Por que a gente se maltrata? Por que a gente se pune? Por que a gente se castiga? Então, o eu verdadeiro, o eu essência, a luz pura, a perfeição divina, que nós somos uma centelha divina, nós fazemos parte dessa divindade, é o holístico, é uma integralidade do pensar, sentir e agir incondicionalmente. E aí, para você viver desse pensar, sentir e agir incondicionalmente, você não tem que ter rótulo, você não tem que ter culpa, você não tem que ter juízo, gente. Juízo, quando eu digo, juízo destrutivo, né? Dualístico, e sim um bom senso, e sim uma fé raciocinada, e sim em busca do lado da visão científica, e, sabe, junto com a espiritualidade, porque a espiritualidade não quer dizer que a espiritualidade seja esotérica, não, a espiritualidade é a ciência também, e só que a gente não consegue provar tudo, mas nunca dissemos que a espiritualidade não é ciência. Entende? É que o homem é limitado em relação à ciência e a ciência é limitada em relação à espiritualidade. Então é muito complicado, mesmo nos dias de hoje, você provar tudo. Mas é claro que está provando. Aos poucos a gente está começando a abrir mais o campo científico da física quântica, da metafísica, da biopsicologia. Essas coisas estão sendo mais flexíveis e maleáveis para a sociedade. Já está havendo uma conversa muito melhor. Entendeu? O médico está deixando de ser ortodoxo. Entende? Então a gente precisa integrar os três, que é o pensar, sentir e agir, simultaneamente, para trazer para o consciente. Porque se a gente traz para o consciente, a gente aceita, identifica e transmuta o que eu acho que eu sou para eu simplesmente sou o que sou. Percebe? A gente vive a vida toda achando que eu sou aquilo. E na verdade eu não sou aquilo. Eu simplesmente penso que sou aquilo. E você não é. Porque você não integra o pensar, sentir e agir simultaneamente. E mesmo porque, como eu já falei em outros vídeos, é dificílimo fazer isso. Por causa do pensamento, sentimentos e ações. Em virtude de um problema que aconteça, você não consegue ter essas três coisas agindo de maneira coerente. Porque você não tem a emoção e a razão no 40% ou no 50%. Você tem 8 ou 80%. Então você pensa uma coisa, mas você não sente daquilo que você pensa. E aí você, como não sente aquilo que você pensa, você pode agir de maneira errada. Ou você age porque o outro está falando que você tem que agir, no sentido de bom,
pela moral e pela ética, mas mesmo que você haja porque teu pai pediu, porque a tua mãe pediu, ou porque um amigo que você tanto ama pediu, mas você não está sentindo isso e você não está pensando nisso também, mas você está agindo. Então os três fatores podem estar, como é que eu vou dizer, como está oscilando, você pode pensar ruim, você pode sentir bom e você pode agir bom. Ou você pode agir ruim, porque você sente ruim, mas você sente de repente uma coisa boa. Mas você não consegue pensar uma coisa boa, porque você continua em dúvida, você continua pensando mal daquela guria, porque você não perdoou aquela pessoa. Então você pensa uma coisa errada. Ou você pensa bem, que você diz que perdoa, mas você sente que não perdoa, porque você pensa na pessoa, porque você tem raiva. Então como é que você pode dizer que você pensa e sente coisas boas? Não, você já está difuso. Então é aquilo que eu falei. Então você passa a viver do eu superior? Não, você passa a viver do ego. Ou seja, o eu inferior. Você continua refratado da sua essência. Concorda? Porque o eu superior é justamente a nossa alma, o nosso corpo e a nossa mente. O eu superior é as três coisas integradas e interligadas. Então se você tiver pensar, sentir e agir amando incondicionalmente a você mesmo, você não tem doença. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Porque a essência do nosso íntimo mais profundo de forma consciente, tendo o domínio total das reações instantâneas, equalizando a razão com a emoção, se aceitando sem julgamento, vai fazer o quê? Você não ter doença, gente. Porque simplesmente o existir seu é o princípio da vida. Olha que lindo. O princípio da vida da reino vegetal, o princípio da vida do reino animal, o princípio da vida pelo reino animal. Por acaso os animais, as pedras, todos os minerais existentes, todas as plantas existentes, a natureza que interliga com a gente, por acaso ela não é simplesmente o existir? Elas têm dualidade? Não, eu acredito que não. O único ser que tem dualidade é o homem. Então, por isso que os fatores desencadeadores das causas de nossas doenças perpetuam, ou seja, persistem no superego, porque confrontamos os fatos com a nossa realidade, entendeu? Ao invés de reeducarmos nossos pensamentos inconscientes, beleza? Para o consciente, pela autopercepção de nossa mudança. Mas como a gente não percebe que a gente precisa mudar, já fica no inconsciente. E o inconsciente acha que é consciente. E você vive numa realidade que na verdade você não é assim, mas você acha que é. E aí fica naquilo a vida toda. É uma criança dentro de uma bolha. Entendeu? Então os nossos pensamentos chegam no superego totalmente reprimido e com culpa. Concorda? Pegou? E aí quando você chega no superego reprimido e com culpa, já que vem manifestados a consciência indireta pela crítica da moral e dos bons costumes vividos lá atrás, o que você faz? É perigoso. Totalmente perigoso. Porque é a transição da construção da nossa personalidade, gente. Entendeu? É aquela coisa que eu falei. O tal somos o que pensamos e nós estamos onde nós nos colocamos. Concorda? Você é porque você tem livre-arbítrio. Mas se você acha que você é isso, você vai viver desse jeito. Ponto. Entendeu? Então, se a mente é um estado de nível de consciência e passamos toda a nossa vida alicerçada sobre a dualidade, do certo e errado, verdade e mentira, sim e não, então qual a verdadeira realidade além desse dualismo? Uma boa pergunta. Qual a verdadeira realidade além desse dualismo? Como é que a gente pode viver para dentro de nós sem envenenar nossa mente, né, sem nos envenenarmos no pensamento, se já estamos sofrendo de temores, ilusões e negações? É uma excelente, uma ótima pergunta. Concorda? Se continuarmos evitando, se a gente continua evitando o que a gente vive dentro de nossos conflitos interiores, estaremos sempre doentes da alma, gente. E consequentemente doentes do corpo. Tá vendo? É preciso confrontar o ego para tentar descobrir nosso verdadeiro eu, que é o amor incondicional, sem limites do que nós queremos ser e o que nós somos, gente. A verdadeira consciência é viver a plenitude das nossas qualidades e dos defeitos, cara. Sendo verdadeiramente amorosos para conosco. É a única maneira. Eu não vejo de outra forma. Entendeu? Então é isso. Eu sei que eu ainda tenho um pouco dessa dualidade, porque eu sei que é difícil integrar os pensar, sentir e agir simultaneamente ao mesmo tempo sem ter dúvida sobre isso. Então é difícil tirar totalmente o ego. Então eu vivo ainda um pouco da dualidade, porque eu não sou perfeito. Então se a dualidade existe ou persiste, é porque a minha mente ainda está envenenada pela consciência dual do eu sou e o que eu acho que eu sou. Entende? Então, na verdade, se você for ver, Jesus não tinha dualidade. Mestre ascensionado, um avatar, um ser puro, né? Uma pessoa que já está transcendida, que não está refratada, ela não tem dualidade, entendeu? Não existe dualidade. O que existe é a unicidade do bem e do mal intrínseco dentro do nosso ser. Por isso que eu estou falando.
A dissipação do ego está justamente em filtrar o mal das crenças do que nós achamos que somos ou sobre o que o outro acha que somos, entendeu? Se você viver dessa forma, não adianta, entendeu? A energia fica acumulada desse mal. E esse mal acumulado envenena quem? Ué, envenena o nosso bem viver. E aí, não, envenenando o meu bem viver, não me deixa fluir, cara. E se você não flui, você faz o quê? Você desarmoniza. Desarmoniza o quê? A sua energia. A energia está onde? Dentro do seu ser. E aí você faz o quê? Nada. Você adoece. Adoece aonde? Na mente e no corpo físico. Pronto. Você está totalmente desorganizado. Você está totalmente desalinhado. É isso que eu quero dizer. Não é isso? É isso. Aí você fala, ah, mas por que não? Ah, se a energia é uma fonte eterna de amor e de luz, e essa força não tem dualidade, faz o quê? Se não tem, porque existem duas consciências do bem e do mal em nossa mente? Não sei. Eu não sei te explicar por quê. Porque nós somos assim. Entende? Esse bem e mal, essa dualidade, ela divide confrontando com o bem, transformando a energia num outro obstáculo de consciência, numa mistura, de uma intoxicação. Você não consegue mais raciocinar o que é certo e o que é errado na sua reflexão. Entendeu? A gente cria esse duo dentro da nossa realidade, constituída pela nossa percepção, a vida toda. Entendeu? Um exemplo que eu quero dar, bem simples, é o da moeda. Na moeda não tem a cara e a coroa? Então, não existe concepção do melhor lado, e sim de que ambos os lados são faces da mesma moeda. Entende? Se a coroa te dá azar, joga com a cara. Mas se esta, que é a cara, te dá azar, eu jogo com a coroa. Mas por que para uns a coroa dá azar e para uns dá sorte? É uma boa pergunta. Por que a gente rotula um lado como certo e o outro lado como errado? Entende o que eu estou falando? Então, certamente, a gente cria uma verdade absoluta e uma mentira absoluta dentro de nossas vidas. Entendeu? O mal, assim como o bem, existe a partir do nosso modelo de padrão de costumes, valores, princípios, sabe assim? E fica entrelaçados pelas circunstâncias vividas pelo homem. Isso é fato, gente. Entendeu? Mas o universo dos valores no nosso mundo, criados pela nossa sociedade, são muito complexos, gente. Não existe um certo e errado. O que existe é uma verdade de valores enraizados e vividos e julgados dentro das nossas concepções de cultura de cada nação, de cada país, por assim dizer. Concorda ou não? Então, indo na mesma toada, na mesma maneira, será que a doença não é essa falta de integração de energia única, de aceitação do bem e do mal, para o simplesmente sou o que sou? É uma excelente pergunta. A doença é uma frequência de onda negativa, gente. É uma dualidade intoxicada. Isso é doença. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, de um outro tipo de exemplo. Se a gente usa o Google e o computador através de fibras óticas para termos acesso à internet, então por que de repente a conexão se rompe, galera? É a fibra ótica que deixou de passar para os provedores ou é a lentidão do acesso? Reflete sobre isso. Percebe? O processo de rompimento não está na corrente, porque as ondas eletromagnéticas elas continuaram fluindo. A questão é, como é que você quer que essas ondas fluam pelo seu computador? Com vírus? Lenta? Rápida? Ou seja, é a frequência, galera, que sintoniza como queremos que chegue as ondas. Esse é o ponto. A conexão da transmissão são nossos pensamentos, gente, que não deixam fluir essas ondas contínuas. As ondas existem simplesmente por ser energia, gente. Então, buscar a frequência positiva dessa onda é que vai homogeneizar, é que vai unificar, é que vai limpar, certo? O negativo virando uma única energia. Mas vai depender de você, entendeu? Mas a gente é fraco para conosco? Será que somos francos para conosco? Nós somos honestos e sinceros? A gente se autoconhece? A gente tem sabedoria sobre a nossa existência? Sobre a nossa dualidade? Não. Mas deveria fazer? Sim. Porque a gente não é franco, a gente não é honesto. A gente culpa o outro, a gente é uma criança ferida. A gente vive dentro de uma bolha. Entendeu? O que é real para nós sem as ironias e tentativas de boicote e nossas virtudes e defeitos? Não sei, mas tem que pensar nisso, né? Só conhecendo, concorda? Esses boicotes, essas virtudes, esses defeitos em nós. Que quem vai conhecer é nós mesmos e não o outro. Concorda? Então é isso aí, galera. Eu só quis dar uma pincelada no que tange a questão da estrutura da psique, né? Da composição da psique. Eu expliquei o que é a conceituação, o conceito da psique. Aí depois tem as composições da psique, que é o id, o ego e o superego. Aí eu expliquei o que é o id, o que é o ego, o que é o superego, como é que age o eu superior, o eu inferior,
que isso tem a ver com a gente, por que a gente somatiza, o que é a doença, então tudo, o que é máscara, como é que a gente vive em cima essa teia, né? E como é que a gente faz para melhorar, enfim. Isso tudo é importantíssimo a gente trocar uma ideia, concorda? Então é isso, pessoal. Eu vejo que no próximo vídeo eu entro com relação ao diabetes, propriamente dito. Agora a gente já vai falar sobre a minha diabetes, que é a diabetes tipo 1, que é o diabetes mellitus, que é o diabético dependente de insulina, porque se eu não tiver insulina eu morro, né? Mas a gente tem que entender, galera, acima de tudo, não só a minha dependência já do meu organismo viciado, pela falta, já que meu pâncreas não fabrica insulina, e eu vou explicar no vídeo seguinte a questão mais científica da coisa. Então eu já estou explicando a parte filosófica, eu já estou explicando a parte espiritual, eu estou explicando a parte de embasamento científico. Então assim, eu não sou nenhum maluco retardado que está falando de uma coisa, estou chutando. Não, é o meu ponto de vista, é a minha opinião, uma verdade relativa, mas para mim é uma verdade sobre a qual eu acredito que isso exista. Eu tenho esse direito de acreditar, porque eu estudei em cima disso. Eu estou tentando embasar cientificamente, sem falar que eu estou viajando na maionese sem nada. Estou me embasando cientificamente e estou dando a minha opinião pessoal. Entendeu? Então beleza, galera. Eu vou ver se eu falo no próximo vídeo sobre diabetes, né? Eu vou falar sobre o meu dia a dia com a doença e as demais doenças que eu somatizei. Não que eu esteja morrendo, pelo contrário, eu só estou apenas desabafando e dizer o que acabou desencadeando em mim, né? Pra gente tocar uma ideia de uma maneira super sincera e franca, né? Então é isso, galera. Fica com Deus, que eu vou comer meu ovinho da Páscoa agora, porque eu tô cheio de... Hoje eu tô um garoto mimado, eu recebi um monte de docinho da minha namorada, da minha família. Então a gente acabou de almoçar, e aí agora eu vou comer um chocolatezinho maneiro. Então como eu sou diabético, eu tô comendo coisa diet, né? Então eu tenho que comer bem devagarinho, né? Pra não fazer merda, né? Aí senão eu vou ter que ficar tomando insulina pra caramba, pra não ter problema depois, né? Isso aí, galera, fica com Deus, boa Páscoa pra vocês. Comem chocolate, mas comem devagar pra não dar dor de barriga. É isso aí. Um grande beijo pra vocês. Um abraço.